Bom, galera, vamos então começar a falar agora da primeira das funções inorgânicas, que é a função ácido, tá? Eu vou fazer uma aula, tentar fazer uma aula bem curta. A aula de ácido geralmente é uma aula bem longa, bem extensa, uma aula onde a gente tem que colocar muitos conceitos, porque ela é a base para a gente poder estudar as demais funções, tá? Então eu vou tentar resumir o máximo possível, da maneira mais clara, mas se surgirem dúvidas, vocês vão mandando essas dúvidas. Também assistam videoaulas que a gente tem na internet, tá? Eu gosto muito do site do Academy Khan Academy, aliás, né? Khan Academy, ele é bem bacana, tem uma linguagem legal pra gente poder estar minimizando essa parte das dúvidas, né? Nessa aula de ácidos. Então vamos lá. O que são ácidos? Compostos inorgânicos que em meio aquoso liberam como único cátion o íon hidrogênio, o H+. Então, se você pegar uma substância, colocar ela no meio aquoso e ela liberar íons hidrogênios, essa substância é considerada um ácido. O que a gente sabe sobre os ácidos no nosso dia a dia? A gente sabe que os ácidos eles são corrosivos, né? Sempre que a gente pensa em ácido, a gente pensa em corrosão. Quando a gente pensa em ácido, a gente pensa em pH, né? Então, substâncias ácidas do nosso cotidiano. O que nós temos? As frutas cítricas, laranja, limão, mexerica, abacaxi, vinagre lá em casa, né? O que mais que nós temos? Os refrigerantes, né? A água gasosa. Então, todas aquelas substâncias que quando a gente coloca lá, né, na nossa alimentação, põe nas nossas papilas gustativas, dá aquela sensação de formigamento, de ardência. Realmente, os ácidos, eles têm isso, né? Eles são corrosivos, eles queimam, geralmente. Existem outros ácidos também. Por exemplo, quando você leva a picada de uma formiga, né? Nós temos ali um ácido orgânico, o ácido fórmico, né? O veneno da formiga que faz arder, queimar, é um ácido, né? É muito usado também na parte da cosmetologia, as mulheres, né, que têm manchas de pele, usam ácidos para queimar aquela camada superficial da pele e na regeneração celular vem uma camada nova, livre das manchas, né? Também para linhas finas. Então, assim, os ácidos, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, tá? Então, dentro lá da química clássica, qual é o principal elemento para a gente reconhecer que existe um ácido? Hidrogênio. Tanto que a fórmula do ácido começa com hidrogênio, com exceção da água e da água oxigenada. Começou com H, ácido. Então, ácidos são compostos que em meio aquoso liberam íons hidrogênio. Então, é muito importante a gente saber fazer a equação de ionização de um ácido. O que é ionizar um ácido? É separar os íons cátion e ânion, tá? E apesar que eu tô falando de cátion e ânion, nos ácidos eles são formados por ligação covalente, ok? Porque somente ametais é que vão formar ácidos. Então, dá uma olhadinha no quadro que eu preparei para vocês. Então, aqui a gente tem a equação de ionização clássica de um ácido. Um ácido, hidrogênio mais A, que vai ser o ânion, em meio da água, vai liberar o íon hidrônio. O que é o íon hidrônio? Olha só, H3O+, pegou a água, se conectou ao hidrogênio do ácido, formando o H3O+, e o ânion ficou solto lá na solução aquosa, o A-, tá? A gente pode simplesmente realizar essa ionização de uma forma mais simples. O ácido, em presença de água, quebra de que maneira? Quebra no H. H+ para um lado e o ânion para o outro. Em muitos ácidos, essa ionização ocorre em etapa. Ácidos que têm 2 hidrogênios, por exemplo, em meio aquoso, primeiro ele libera um hidrogênio, veja, tirei um hidrogênio do ácido, ele tinha 2, sobrou HA, aí esse HA libera o outro hidrogênio até ficar o ânion. Se a gente puxar aqui, ó, uma equação global, você vai ver que eu corto HA com HA, e o que sobra para mim? O ácido, H2A, vai liberar 2 hidrogênios e o ânion, tá? O que vai acontecer com o ânion? O ânion vai ter carga 2. Por que o ânion vai ter carga 2? Porque esse ânionzinho aqui, quando ele perder mais um hidrogênio, ele se
transforma no ânion A2-. Vamos ver isso daí na prática e de uma maneira bem simples e bem direta para vocês entenderem. Olha lá, o que nós temos aqui basicamente, tá? Eu peguei aqui um exemplo, o HCl, o ácido clorídrico. Como que o ácido clorídrico vai se ionizar? Então, qual é o macete, galera? Vocês vão pegar o ácido, onde quebra o ácido? No hidrogênio. Separa, hidrogênio sempre vai ter carga H positivo. E o que sobrou é o ânion, com carga negativa. Como esse ácido só tem um hidrogênio, a carga do ânion é -1. Olha o que acontece num ácido que tem mais de um hidrogênio. Quebra no hidrogênio, separa hidrogênio positivo e tudo que sobrou é o ânion negativo. Como esse ácido tem 2 hidrogênios, então 2 aqui na frente e a carga do ânion é -2. Olha só, vou fazer esse de baixo para vocês entenderem. Vou apagar aqui e vou fazer para vocês verem. Onde quebra o ácido? No hidrogênio. Separa. H+, mais. O que sobrou? PO4. O número do H não vem com ele. Agora a gente que vai definir aqui a quantidade. O PO4 negativo. Então, vamos lá. 3 hidrogênios nesse ácido. Ponho 3 aqui na frente. 3 hidrogênios nesse ácido. A quantidade de hidrogênios é a carga do ânion. Então, esse ânion é 3-. Entendeu? Vamos tentar fazer esse aqui, ó, de baixo. Quebra no hidrogênio. H+, mais tudo que sobrou. P2O7 negativo. Quantos hidrogênios tem nesse ácido? 4 hidrogênios. Então, a carga do ânion vai ser 4 negativo. A quantidade de hidrogênios define a carga do ânion que se ligou nesse ácido, ok? Duas classificações importantes. O ácido, ele pode ter várias classificações. Tem livros que vão trazer a classificação pela quantidade de hidrogênios, quantidade de elementos, tá? Mas eu acho que as duas classificações mais importantes é a quantidade de hidrogênio, porque a quantidade de hidrogênio vai definir a carga do ânion. Se o ácido tem um hidrogênio, o ânion tem carga 1. Se o ácido tem 2 hidrogênios, o ânion tem carga 2. Se o ácido tem 3 hidrogênios, o ânion tem carga 3. Se o ácido tem 4 hidrogênios, o ânion tem carga 4. Então, essa classificação é muito importante, tá? Essa é a classificação quanto ao número de hidrogênios. Então, vamos lá. Os ácidos que têm apenas um hidrogênio, eles são classificados como monoácidos. Os ácidos que apresentam 2 hidrogênios, eles são classificados como diácidos. Os ácidos que apresentam 3 hidrogênios, eles são classificados como triácidos. E os ácidos que apresentam 4 hidrogênios, eles são classificados como tetrácidos, ok? Essa classificação é muito importante porque a quantidade de hidrogênios define a carga do ânion. A segunda classificação, ela está ligada com a força. O que é força? Força é o nível, é o grau de ionização desse ácido. Quando você colocar esse ácido na água, tá? Em presença de água, qual vai ser o grau de ionização dele? Ele é um ácido que vai liberar muitos hidrogênios ou poucos hidrogênios na água? A concentração de hidrogênios que ele vai liberar na água é que vai definir pH, que a gente vai estudar um pouquinho à frente em equilíbrio iônico. Quando a gente estuda o equilíbrio químico, a gente vai fazer os cálculos de pH, a gente faz o quê? Para saber o nível de acidez de uma substância. O que é mais ácido? O limão é mais ácido que o café? Refrigerante é mais ácido que limonada? Então, para você saber o nível de acidez de uma substância, que é o que é essa tabela de pH, você vai calcular a quantidade de hidrogênios que esse ácido liberou, ou seja, o grau de ionização do ácido, tá? Se esse ácido, quando ele é submetido à ionização, ele libera
mais de 50% dos seus hidrogênios, ele é considerado um ácido forte, tá? Então, o que é um ácido forte? Altamente ionizável. O HCl é um ácido forte, tá? O ácido HBr é um ácido forte, H2SO4 é um ácido forte, o ácido carbônico, H2CO3 é um ácido forte. Se esse ácido, quando ele é submetido à ionização, ele libera entre 5% e 50% dos seus hidrogênios, ele já é considerado um ácido moderado, tá? Então, exemplo de um ácido moderado é o ácido fluorídrico, ele é moderado. Se na hora da ionização esse ácido apresentar menos de 50% de ionização, ele é considerado um ácido fraco. Então, o exemplo de um ácido fraco, o vinagre. O vinagre é um ácido acético, né, que está presente no vinagre, é um ácido fraco, tá? Então, essa parte da ionização, eu gosto de falar melhor sobre ela lá no capítulo do equilíbrio químico, que a gente vai calcular realmente, né, o pH através da concentração de hidrogênios. Mas só para você saber, o grau de ionização, ele é dado, né, ele que vai definir a força de um ácido, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas do ácido, moléculas ou mol, ok? Se esse grau de ionização for superior ou igual a 50%, ele é forte. Se esse grau de ionização estiver entre 49 e 5, ele é moderado. Se for abaixo de 5, ele é fraco. Beleza? Agora vamos falar de nomenclatura dos ácidos.